Olá, estamos ao vivo, meu cabelo tá enorme, por isso que eu tô de boné, porque tá foda aparecer antes de cortar ou raspar o cabelo. E a ideia hoje, numa live de TV extraordinária, é falar sobre um filme da Netflix. Caramba, mas isso não é televisão? Pois é, eu também vou falar sobre coisas que não são exatamente televisão, mas que circundam esse meio. Não me sinto tão à vontade de falar de coisas que não são do meu meio, mas acho que nesse caso vale super a pena. E hoje eu vou entrar falando com o Daniel Dreyfus, que é um grande amigo meu da época de PUC, da época de faculdade, e a gente vai falar sobre Sérgio, um filme que estreou na Netflix semana passada. Então sim, é cinema, mas sim também de uma certa forma é televisão, porque é Netflix, e Netflix é televisão. E eu vou conversar com o Daniel. O Daniel já tá aqui online. Daniel é meu pai, por enquanto online. Tá valendo, né? Acho que eu já escuto o Daniel e está entrando. Aí está! Daniel Consegue Dreyfus. me escutar muito Te escuto bem? bem. E você? Escuto bem também. Mas você tá com um Como é cabelo que você ótimo pra tá? quem tá em quarentena. Eu tô de boné porque não tá Pois, dando não, na sem boné. verdade, eu tô começando a ficar sem maneira de ajeitar isso aqui na quarentena. Você consegue? Cara, mas me conta, como é que. Tô te escuto bem, tá travando um pouquinho o vídeo, mas o áudio tá de boa. Vocês estão Tranquilo. tocando a vida? Como é que tá aí antes da gente entrar no papo do filme em si? Então, não, né? Eu acho que a Califórnia, por sorte, a gente tem um governador, Gavin Newsom, e um prefeito Garcetti, que foram muito proativos. A gente foi o primeiro estado nos Estados Unidos a fechar. Do país inteiro, então as medidas de distanciamento social aqui foram muito severas e as primeiras. Então a gente estava antes da curva. E por isso, pela orientação política e social desse estado em particular, a gente está se salvando dessa crise de uma maneira digna. É, Além do que a cidade de Los Angeles, você já esteve aqui, a gente já esteve aqui junto, ela facilita o distanciamento, né? É diferente de uma cidade como Nova York, por exemplo, na qual as pessoas estão sempre juntas, ainda que tentem se separar. Em Los Angeles, você pode sair na rua, a cidade está fechada e continuar fechada até pelo menos meio de maio, provavelmente mais. Só comércio essencial, farmácia e supermercados abertos. Mas dá para andar na rua. Você tem permissão de sair na rua para andar o cachorro, correr, ou andar de bicicleta, contanto que você mantenha a distância. O que aqui é fácil, né? Porque a cidade é muito espalhada Sim. e diferente de outras cidades americanas que não permitem essa distância natural. E a gente já vive em quarentena há muito tempo dentro do nosso carro. É uma cidade que cada um está dentro do seu carro, isolado. A gente já vive distante. O que não é bom, mas a gente começa a pensar nessas coisas agora. Mas e como é que tá produzir audiovisual nesse contexto? Vocês não podem gravar, os estúdios não estão funcionando. E aí? Não, a indústria está fechada no sentido de produção. Nada pode acontecer antes de julho, suponho. Os cinemas também não estão abertos. O que está, do meu ponto de vista de produtor, o que eu acho que está interessante é que as pessoas têm tempo para ler. Então eu acho, é minha opinião pessoal, que é interessante para montar projetos. Conceber projetos, desenvolver projetos, está sendo muito legal nessa fase. As pessoas estão em casa. Todos os projetos que eu tenho desenvolvido nesse momento, que estão ainda em fase inicial ou ainda em fase de montar um package, como se diz aqui, né? Tentar colocar um ator, tentar colocar um diretor, tem tido resposta e estão avançando bem nessa fase. E eu acho que os agentes e os executivos têm mais tempo até, talvez, para ler, já que não estão em reunião durante tantas horas por dia. Então, eu acho que quando essa situação se resolver, claro, a gente já tem aí um estoque de projetos para serem filmados, alguns não vão acontecer,
porque a disponibilidade dos atores já não vai mais bater com as datas novas dos filmes, os contratos vão começar a coincidir, né? Mas eu acho que é uma fase boa para montar projetos para o ano que vem, desenvolver projetos e conceber projetos. Tá, mas e como é que tá Acho isso que é rolando para você, um assim, aspecto positivo. você pensando egoisticamente, assim, em que fase que você estava dos teus projetos? Você estava desenvolvendo? Você estava com gravações em curso? O que isso altera na prática para você como um produtor de audiovisual o tempo todo na indústria correndo? Para mim, que não estava em produção, eu estava em fase de desenvolvimento, porque depois do Sérgio, eu meio volto a estaca zero, eu tinha projetos incipientes, mas não dava para avançar um projeto, sendo que eu fui tão, como se diz, mão na massa com o Sérgio. Então eu comecei do zero, uma vez que o Sérgio finalizou e a gente terminou, estava só aguardando o lançamento, eu estava nessa fase já de desenvolver projetos, trabalhar com os roteiristas, que é o que eu gasto mais tempo fazendo, na verdade, é esse trabalho com os roteiristas de adaptação literária ou de correção de roteiro, enfim, que toma muito tempo. E um trabalho muito daqui, talvez, mais até que da indústria brasileira. Aí por questões de como a indústria é financiada aqui e no Brasil. Então, para mim, egoisticamente, como você diz, eu estou achando uma fase produtiva. Eu acho que se eu estivesse, aí sim, com um filme a ponto de filmar, de rodar, e a indústria fecha, isso seria é de partir o coração. Eu acho que quem trabalha 3, 4, 5 anos no projeto e está aí encostando quase segurando o prêmio e a indústria fala para tudo, porque você não sabe se quando a indústria reabrir esse projeto volta. Ele pode nunca mais voltar. O ator do Porque seu filme até a pode ter um noção filme de da Marvel. relevância pode mudar, né? Sim, há histórias que as pessoas não vão querer ver. Imagina se você está fazendo um filme sobre contágio de uma doença ou uma coisa misteriosa. Pode ser que o contexto não te permita mais, ou prática. Você tem, de repente, um ator que está num filme da Marvel, ou de um grande filme, que quer fazer um filme de personagem, que é mais o meu estilo de filme, né? Um filme menor, como o Sérgio, ou até menor, e dizer porque é um filme de paixão, um filme que ele quer ser um ator de verdade. E a janela que ele tinha para filmar era agora. E se você passar de agora e chegar em agosto, o contrato do estúdio, da Marvel, da Universal, ou seja, do estúdio que for, vai se impor e o ator, ainda que queira disponibilidade para fazer. Então, como eu não estava nessa fase, egoisticamente, tenho achado proveitoso, mas entendo que muitas pessoas estavam a ponto de filmar, infelizmente estão agora com a incerteza. Legal. Vamos entrar no Sérgio, então. Mas antes eu queria entrar numa questão mais Pois não? conceitual, que é uma coisa que eu discuto muito em sala de aula com os meus alunos. Assim. Eu dou aula de televisão. E eu provoco muitos meus alunos desde o primeiro dia de aula com a seguinte concepção. Para mim, Netflix é televisão, ponto final. Por modelo de negócio próprio, por forma de distribuição, ainda que no novo contexto, de que o consumidor decide o que quer assistir, quando quer assistir, blá, 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 blá. Para mim, Netflix é televisão. E eu, Bruno, consumidor, assisto muito mais Netflix nos produtos seriados, não tanto como filmes. Abri uma exceção para assistir Sérgio no último fim de semana, mais por conta de você do que por conta da história, diga-se. E aí pensei assim, tá, um ambiente de mistura de cenários das indústrias de cinema e televisão. Como é que para você aí nos Estados Unidos isso está misturado? Netflix, quando você faz um projeto para Netflix, para você está fazendo cinema, você está fazendo televisão, você está fazendo Netflix ou você está fazendo sei lá o quê? Engraçado você falar, você está fazendo Netflix, como que Netflix é uma categoria em si, né? Sim. Na minha visão, acho que
diferente um pouco da sua, eu vejo Netflix tanto como de o que seria considerado televisão, quanto um produtor do que seria cinema. No caso do Sérgio, eu vejo o Sérgio claramente como cinema, não vejo o Sérgio como TV. Ele não foi concebido como TV, ele foi concebido como um filme, ele não foi concebido como uma minissérie, ele foi concebido como uma estrutura tradicional em 3 atos, que seria entre, sei lá, 1h30 e 2 horas, no formato tradicional que a gente conhece como cinema. Além disso, o filme é um Netflix Original, então ele foi desenvolvido pela Netflix. Não é um filme que o Netflix viu no festival e comprou. A gente chegou ao Netflix com uma ideia. Isso é raro para o Netflix até. O Netflix normalmente entra em projetos mais estruturados e desenvolve do zero pouco, até porque o volume que chega a ele é grande demais. Eles não têm como fazer tantos projetos que começam muito cedo. Mas sempre foi um original para ser um filme. E o Sérgio ia ter, e aí é uma questão de como eles acreditaram no filme, queriam posicionar o filme no mercado, ia ter um lançamento em cinema, aqui nos Estados Unidos e em outros países. Ao mesmo tempo Aí a de questão disponível o ou não? momento que vivemos. O lançamento de cinema seria no mesmo dia do filme estar disponível na plataforma do Netflix. Então era para ter acontecido agora sexta-feira, esses filmes poderiam optar entre ver o filme no cinema perto de você ou na tela da sala. Mas devido à situação com o cinema... Gente, acho que o Daniel caiu por alguma questão de incompatibilidade com a internet. Então voltei aqui, ele estava falando de como o Sérgio, o filme... Estou tentando botar ele de volta enquanto eu falo com vocês, tá? Então, aqui, vamos lá, Daniel. Então ele estava falando da questão de como que um filme que foi pensado para ser divulgado, distribuído ao mesmo tempo pela plataforma Netflix e pelo cinema, como é que ele continua? Daniel está de volta, vamos lá. Eu tentei enrolar o pessoal enquanto você não voltava, vai. Perdão. Tecnologia entre continentes, vamos lá. Então, o Sérgio era para ter o lançamento no mesmo dia, né? Sexta ia sair no cinema e no filme. Mas pela situação do Covid, os cinemas foram fechados. Então, para manter o lançamento do filme como previsto, a parte de cinema foi suspensa, o que na minha cabeça não faz um filme, por circunstâncias históricas do momento em que vivemos, deixar de ser cinema simplesmente porque o lançamento de cinema foi cancelado por uma situação que a gente nunca tinha visto antes. Então, na minha ótica, não é que Netflix não faça TV, é que eu não vejo o meu filme especificamente como um projeto de televisão. Sim. Poderia pensar outro projeto, não este. Inclusive eu, Bruno, talvez eu seja, por mais tecnológico possível que eu seja, quando eu vejo algum produto, eu não gosto de ver, por exemplo, filme em casa. Não me causa uma sensação boa. Em casa eu vejo série. Quando eu quero ver um filme, eu tento ver o filme quando ele está na janela de exibição no cinema. Mas não tinha outra opção, então eu vi Sérgio sábado em casa, na tela da televisão, via Netflix. Mas eu tive a sensação de que eu ia gostar mais do filme se eu estivesse vendo ele na atmosfera cinema. Tela grande, paguei para ver ingresso, pipoca, todo envolvimento, imersão total. Isso faz diferença para você? Faz. Eu acho que, bom, se você conversar com qualquer pessoa que faz cinema, a resposta unânime será: veja o meu filme numa tela grande. Eu tenho essa relação, inclusive, com vários diretores. Com diretores que eu peço, às vezes tem que pedir um link para conhecer o trabalho do diretor. O diretor fala: não vê no laptop, eu jamais vejo o filme no laptop. No mínimo, eu conecto com a tela grande e vejo. Mas as pessoas sempre falam: espera o lançamento no cinema, enfim. No caso do Sérgio, voltando aí um pouco à concepção do projeto, o projeto foi claramente concebido e tratado como um filme de cinema, de tela grande, nesse sentido. Da maneira como foi filmado,
O tratamento de som, que foi um trabalho fascinante, a nossa pessoa que fez o som do filme tem 2 Oscars e é uma mulher fascinante, e o trabalho de som, a distribuição dos canais de som, o formato que a gente tem de Dolby, ele é feito para o cinema, ele não é feito para a tela pequena. Então a gente pensou o filme inteiro em termos de o tratamento de mixagem de som adicional, a trilha sonora, ela não é feita somente para uma tela pequena. A gente pensou o filme sempre como se ele fosse visto numa tela grande. Claro que a maior parte das pessoas veria o filme numa tela menor, mas a gente não deixou que isso mudasse a maneira como a gente concebia ou trabalhava o filme. Então, se você olhar, se você tiver a oportunidade de ver em algum lugar que permita um Dolby Atmos Sound, você vai ver como o filme é pensado assim. É uma pena que não sei se as pessoas vão ter a oportunidade de ver o resultado desse trabalho, mas assim foi concebido. Mas você acha que, até pensando em indústria de cinema e pelo que você está acostumado, você acha que vai ter, tipo, relançamentos de filmes como cinema tela grande, depois que isso tudo passar, sabe, sei lá quando? Eu gostaria de acreditar, mas aí é uma questão, não tenho evidência nenhuma disso. Eu queria muito pensar que alguns filmes que o Netflix, por exemplo, teve que colocar na plataforma agora, porque os cinemas estão fechados, pudessem ser relançados em algum outro momento, na segunda metade do ano. Aí é um calendário e como que os números vão... Aí a métrica se os números vão justificar o investimento que é alto em colocar um filme nas telas de cinema. O calendário vai ficar muito complicado e não tem espaço, não sei. Mas eu gostaria muito de ver que as pessoas tivessem oportunidade, mais do que para mim, de ver o Sérgio numa tela grande. Eu acho que sim, ele causa mais impacto numa tela maior. O impacto emocional, eu acho que funciona, claro. O impacto emocional não pode mudar numa tela pequena ou grande. Se o filme só funciona numa tela grande, é porque você usou artifícios de impacto que eu acho que mascaram as questões fundamentais do filme. Eu acho que o filme funciona nos dois, mas eu acho que o filme tem um efeito ainda maior numa tela grande. Legal, vamos E a falar então do tecnologia Sérgio. aqui precária permite que o celular caia. Vamos falar do Diga. Sérgio em si, assim, em que momento do projeto Netflix entrou na história? Então, o Sérgio é um projeto peculiar. A gente chegou eu conheci o Greg Barker, que é diretor do Do documentário, inclusive, né? documentário sobre o Sérgio, que ele fez há 11 anos atrás, baseado em Power. E a gente se conheceu em um determinado momento em Sundance, até alguns 6, 7 anos atrás. E a apresentação, a introdução foi muito simples. A gente foi apresentado assim. Esse é o Daniel, ele gosta de filmes políticos, ele fez o No, que foi indicado ao Oscar. E esse aqui é o Greg, que quer transformar um documentário sobre um brasileiro em um longa de ficção. Por coincidência, eu já tinha visto o documentário sobre o Sérgio Vieira de Mello no Festival de Mas Documentários. o Greg já queria fazer isso? O Greg já queria. Inclusive, o Greg Tá. diz ele sempre quis fazer a versão ficcional. Mas como o trabalho dele era na área de documentários, ele era jornalista, não tinha essa história de carreira. E os direitos, eu acho, à época, de cinema estavam talvez já negociados, ele optou pelo rumo do documentário. Mas ele diz que ele sempre viu o filme como um filme de ficção. Então, quando a gente se conheceu, eu já conhecia o documentário, porque eu vejo muito documentário, talvez até mais que filme, porque eu me inspiro quase todos os meus projetos, não todos, mas vários, são baseados em histórias reais, ou momentos históricos, ou questões políticas. E
a gente então começou uma parceria. E essa parceria foi sendo desenvolvida e em um determinado momento já estava pronto para levar o projeto para a indústria. A grande pergunta era: quem será Sérgio? Porque você aí tem que pensar, se eu faço o filme aqui nos Estados Unidos, e em termos orçamentários, em termos de produção, a pergunta é: Sérgio será um brasileiro? Sérgio será um americano que não Com fala cara de brasileiro. português? Sérgio será um latino? Quem é Sérgio, né? Como retratar Sérgio? Então, essa é uma pergunta fundamental de visão criativa de um projeto. E com essa ideia da autenticidade, que para a gente sempre foi muito importante no filme, dentro da medida que um filme não permite, eu acho que a resposta era que o Sérgio tinha que ser alguém do Brasil. E um ator brasileiro, eu acho que o Wagner era a pessoa ideal. E por coincidência, o Wagner, sem que eu soubesse pelo seu próprio lado, também buscava essa história. E ele estava tentando descobrir quem tinha os direitos do livro e acabou chegando. A gente já se conhecia superficial. Mas aí foi legal, porque ele tinha esse projeto, eu estava já trabalhando com o Greg há alguns anos e a gente meio juntou os projetos. E aí fomos como uma equipe, já ele, o roteirista, o diretor, e fomos ao Netflix apresentar o projeto como um pitch, como uma ideia. E o Netflix, então, para desenvolver o projeto do zero, sabendo já quem seria a equipe com quem eles iriam trabalhar e um pouco da visão que a gente tinha, do recorte que a gente tinha para a vida do Sérgio. Essa questão do recorte é muito importante, porque eu fico vendo os comentários que chegam pelo Facebook ou pelas mídias sociais sobre o filme, e muita gente quer outras coisas que não fazem parte deste recorte. Tem gente que quer ver a infância do Sérgio no Rio. Tem gente que quer ver E não o a romance dele, né? briga, que quer ver outras coisas. Tem gente que quer, por que não tem ele na Bósnia? Por que não tem a relação da Carolina sozinha no Rio, uma vez tentando provar sua situação de esposa do Sérgio? São todas ideias interessantes, mas não são este filme. As pessoas, eu acho que tem uma dificuldade, às vezes, de entender o que é um recorte e como esse recorte é feito. São escolhas. Você Mas pode de, falar mas, de, que mas de quem é esse recorte, Daniel? É seu? É do roteirista? É do diretor? É do próprio Wagner, que entrou como produtor também no filme? De quem é esse recorte? é nosso. É um recorte da equipe que chegou apresentando o projeto. Eu acho que neste projeto, em outros projetos, quando o roteiro antecede a equipe, eu acho que o roteirista já decide qual recorte que quer fazer. Até em romance isso acontece muito. Romance de 500 páginas, o roteirista foca nas primeiras 50, nas últimas 50, elimina as do meio, enfim. Nesse caso, a gente se juntou, a gente meio se discutiu. O Greg é um grande conhecedor, né, da história do Sérgio. A gente pensaria não só interessante, mas o que daria uma liga dramática. Então a gente teve que optar, fazer opções. O time é óbvio, porque era uma junção do momento em que o ápice profissional dele também se juntou com uma realização do ser como homem, como pessoa, na relação dele com a Carolina. Então, é um momento em que duas coisas aconteceram. Uma realização profissional plena e, ao mesmo tempo, um amadurecimento e uma realização pessoal do homem. Então, parecia a âncora perfeita. Além do que, seria um contraste interessante entre sair do Timor, onde tudo deu certo, e até em termos de locação, onde é tropical, e colocar isso logo antes do Iraque. Eles, obviamente, não deram certo, infelizmente, e visualmente traste interessante. Mas neste projeto foi uma colaboração da equipe para chegar a este recorte.
Entendi. E aí vocês resolveram gravar essa parte do Iraque na Jordânia, certo? Sim, então, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, Jordânia, Bagdá é Jordânia, porque e Timor é Tailândia e fronteira com Camboja. Tá, mas e aí quando vocês gravaram na Jordânia para reconstruir uma ideia de Iraque, que desafio que teve aí? Como é que foi a facilidade de gravar nisso? Como é que funciona a função do produtor, que é a tua função nessa parte específica de vamos viabilizar a produção desse filme? Então, quando a gente está pensando o que pode ser Bagdá, entendendo que você não pode filmar em Bagdá, neste momento histórico, e essa história em particular, eu acho que não teria espaço em Bagdá por uma série de questões, a gente começa a procurar alternativas que sejam fidedignas. Eu acho que não há muitas. Muita coisa de Bagdá, por exemplo, Argo. Argo, ou do Oriente Médio, Argo foi filmado, seja Irã, seja Iraque, foi filmado na Turquia. Mas a Turquia também passa por um momento em que as produções se sintam muito confortáveis. Então, tem Marrocos, mas Marrocos já não se parece tanto com Bagdá. Nem as pessoas, principalmente as pessoas, nem as ruas. Então, a Jordânia é atualmente o lugar em que todas as produções que tem que existir, né? A Private War, que foi um filme que aconteceu no ano passado, há 2 anos, também foi feito lá. E, em termos de locação, funcionava. Em termos de infraestrutura, funciona, porque a Jordânia tem uma indústria de cinema muito forte, de serviços, tem equipes super treinadas, muito profissionais, tem equipamento, tem infraestrutura, estão acostumados a filmar produções até muito maiores, porque Guerra nas Estrelas filma na Jordânia, aquele filme The Martian, com o Matt Damon filma na Jordânia, muita coisa muito grande filma na Jordânia. Então, eles têm... O Sérgio, nesse contexto, é um filme pequeno. Então, a ideia foi filmar os exteriores das Nações Unidas lá, toda a parte dos escombros, os corredores, e a parte nos escombros com o Gil, a parte do resgate, a gente filmou, na verdade, num estúdio na Tailândia. Caramba. Embora a história seja em Bagdá, a gente fez essa parte na Tailândia. Uma pergunta que chegou aqui até pela galera que está interagindo. Como é que é a tua trajetória até ser produtor de um filme desse porte e ter esse acesso à Netflix e a, enfim, diretores de maior, talvez, grandeza? Ou você é um produtor de grande grandeza? E, enfim, como é que é a tua história até chegar aí? A gente começa na PUC fazendo trabalho em grupo com o Bruno. Exatamente. Quando começa o trabalho em grupo com o Bruno, a dupla dinâmica já vai assim. Você tá tomando uma cerveja? É isso que eu tô vendo? Óbvio, né? É feriado no Rio de Janeiro. Olha, eu tô aqui com um café lento e agora eu tô com inveja da sua cerveja, entendeu? Mas é uma IPA brasileira. Muito bem. Esses momentos da saudade do Rio, entendeu? Tem muitos momentos, mas especificamente Tá, mas a próxima vez que agora. você vier gravar aqui, se você não vier falar comigo, eu vou fazer reclamação pública. Muito bem, olha, para minha desculpa que em janeiro, quando eu passei no Rio, eu passei incógnito porque eu queria aproveitar o Rio como turista, coisa que eu nunca consigo fazer, porque sempre acabo marcando reunião, trabalho, entrevista, e eu queria ir à praia, tomar praia, ver os amigos, ver minha mãe, né? O maior motivo que eu fui foi encontrar minha mãe, que mora aí, e não tenho oportunidade de ver tanto. Mas a próxima vez, prometo notificar com antecedência. Muito bem. Então, a trajetória. Eu, na verdade, me mudei logo depois da formatura da PUC para Los Angeles.
as de lado, porque os números começam a ficar, então atrapalha na hora de medir a 2003, idade. 2003, 2004. Pois é, tá vendo, a pessoa entrega, aí atrapalha. Mas foi logo depois, eu me formei um semestre antes, você lembra disso? Eu me formei em maio, ou Sim. junho, quando acabaram as aulas, e mudei para cá em setembro, né? E a nossa turma continuou até o final do ano. Mudei para cá e já comecei a trabalhar nos estúdios. Eu trabalhava para uma empresa americana no Brasil e continuo trabalhando aqui, mas eu trabalhava de planejamento estratégico, com estatística, números, era uma coisa muito diferente do que eu faço. E você consegue me ouvir ou tá travado? Super, 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 vai. Isso tá. Às vezes o vídeo para um minuto. Então, e aí uma vez eu na área de planejamento estratégico, era até uma coisa interessante. Assim, eu estudava um pouco o comportamento de mercado por culturas e planejava, então, como cada cultura, isso como era interessante, mas não. Você fica descoberto, você não tem ninguém que te financia, que você faça outras coisas. Essa vida de produtor independente não é fácil, mas é a vida porque me dá a liberdade de contar as histórias que eu quero contar e batalhar pelas histórias que eu acredito. Tá, mas e aí daí você começou Digo, aí, e como você começou a galgar esses postos de produtor de um filme dessa magnitude? Contatos, imagino. eu desenvolvi. Então, eu acho que não. Na verdade, a maneira que eu encontrei de criar uma posição na qual eu começasse como produtor foi ser produtor de um filme, foi criar um projeto. Eu criei eu terei Tá. uma Vai, visibilidade. vai, vai, Daniel. Esse projeto foi o No, que foi o meu primeiro filme longa, e eu enxerguei nesse projeto, almejava que esse projeto tivesse o potencial que ele tinha. E aí é uma questão de sorte, visão, talvez. Eu via nesse projeto o que ele poderia ser, acreditei no projeto, a gente, uma equipe excelente, e o primeiro filme que eu tive ganhou em Cannes e foi indicado para o Oscar. Então, Claro, pro a Oscar de melhor filme seleção do estrangeiro naquele ano, né? repertório, eu acho que é importante. Sim. Então, mas isso é muito raro que o primeiro filme da vida de uma pessoa vá para Cannes, ganhe em Cannes, né? A gente passou por todos os grandes festivais do mundo, acho que não teve nem menos Veneza, porque se foi para Cannes não pode ir para Veneza, mas rodei o mundo com o filme e terminamos na cerimônia do Oscar. Então, daí para frente, me deu uma certa pequena, claro. E você não sabe se as pessoas de fato têm talento, né? Vai ser uma coisa que deu certo, uma coincidência, né? Sorte de principiante, ou é alguma coisa que se sustenta. E aí é minha responsabilidade sustentar isso. Eu acho que para mim o fundamental são as escolhas de projeto. Projetos que você tem uma identificação pessoal e saber a hora de fazer o projeto. Né? Eu acho que
como a indústria aqui ela não é baseada em dinheiro público, ela é baseada em dinheiro privado, o dinheiro privado, eu não como uma vantagem, não. Eu acho que é, sim, o papel do Estado fomentar a cultura. Infelizmente, aqui a gente não tem essa possibilidade. A indústria aqui é montada assim, né? Ela é 100% privada. Mas ela, por isso, ela exige uma certa qualidade e um parâmetro de roteiros e que te força a aprimorar o projeto até que o mercado diga eu quero comprar. Então não tem isso que acontece em outros países. O edital, o roteiro não está pronto, mas está na hora de filmar porque saiu o dinheiro do... E aí muita coisa acontece terminar de assar no forno. E você tira antes da hora. Então eu acho que, por mais que seja muito difícil trabalhar a tendência do mercado, ela me forçou a entender quando o projeto deve ser apresentado ao mercado. Já que eu tenho essa limitação de não ter ajudas do governo. O que eu faço com a produções, porque outros países têm. Já trabalhei com a Espanha, já fiz 2 no Chile, né? Já fiz 1 no Brasil. Mas é bacana de você ter dinheiro de desenvolvimento, dinheiro, apoio do Estado, para que você possa, então, desenvolver projetos sem tendência do mercado tão grande. Mas o mercado te exige uma questão que você atinja um patamar, e mesmo assim, no mercado americano, né? Vamos combinar, mas ele te exige um patamar em que o mercado decida, não você, o mercado diz, esse projeto está pronto ou não. Legal. Chegou uma pergunta aqui pela interação. Diga. Isso. Perdão que o áudio, desculpa, o áudio está um pouco travado. Pode repetir a pergunta? Ou por texto ou por áudio? Estou ouvindo, mas está um pouco travado. Retake. Claro. Agora eu te escuto. Então, a galera queria saber, depois que você saiu da PUC, fez algum curso de... Então, eu não entendo direito a pergunta, mas eu acho que eu fiz um curso de especialização depois da PUC. Sim. Eu não sei se é essa pergunta não, mas eu vou responder essa pergunta. Eu não fiz curso de especialização no Brasil, né? Eu me formei na PUC, graduação. Eu fiz publicidade, não fiz cinema. Quando eu estudei, ainda que porque minha cabeça não estava nessa publicidade. Eu fiz mestrado formal no American Film Institute, em Los Angeles, que é o único mestrado específico na área de produção nos Estados Unidos. E não em seguida. Eu trabalhei aqui uns 2, 3 anos na indústria. Trabalhei na Paramount, trabalhei na MPA, trabalhei na Sony e fui, então, fazer esse mestrado em produção no AFI. Sim, eu tenho uma formação formal, tenho um mestrado nessa área, mas não no Brasil. Legal. A gente ainda tá meio que, tipo, acho que tem um delay ainda que eu tô falando, que você tá ouvindo. Acho que agora voltou. E aí, assim, como é que é a sua escolha? Eu acho que tem muito isso também, né? Você entra na indústria, você faz coisas que estão surgindo, mas como é que é para você isso de você fazer o que você tá acreditando? Aquilo que você, cara, tem tesão em fazer isso.
E você complementar essa pergunta com uma coisa muito nossa. Você fez um filme antes desse que foi o Guernica, na Espanha, em cima de uma obra do Picasso, que é maravilhosa e tal, tal, tal. Certamente não foi por isso, mas eu lembro muito da gente na aula de, sei lá, da Rosângela, de literatura. Teoria da imagem. Uma coisa assim, e que foi maravilhosa, assim. E a gente trabalhou em cima de Guernica na faculdade. Como é que o que você vai construindo ao longo da vida vira o que você faz na vida profissional? Ninguém nunca me perguntou isso, que interessante. Tá vendo como é bom a gente conversar com gente que Por isso conhece, que eu era tô aluno de aqui, né? faculdade, e comia no Subway? É ótimo isso. Então, como que eu escolho projetos? Eu escolho projeto porque, voltando à questão de como a indústria se financia aqui, eu não tenho uma grana do governo para desenvolver o projeto, que entra na minha empresa e sustenta a minha empresa e o projeto. Eu desenvolvo o projeto do meu bolso. Então, cada projeto que eu escolho é um projeto meu e para mim, até que ele se torne um lucro quando uma venda é executada. Então, você só pode trabalhar no que realmente você queira muito trabalhar, te custa dinheiro. Não tem uma grana do dinheiro, não tem um edital que me fale, aqui está X para você desenvolver o roteiro, aqui está X para você conseguir a opção do livro, aqui está X para o desenvolvimento. São custos meus que eu tenho que bancar, acreditando que no futuro eu consiga me ressarcir através da venda do projeto, né? E eu só ganho se o projeto existir. Então, esse medo, digamos, é uma força motriz. E você leva anos para fazer um projeto. Então, eu penso, o que me tira da cama de manhã? Tomando um não da indústria, todo dia alguém me diz não. O projeto é muito grande, é muito pequeno, é muito dramático, não é dramático o suficiente, é histórico o suficiente. Tem 1000 razões, nunca é ideal. Eu recebo não, exatamente o que a gente quer, mais outro. Então, eu recebo um não na cara todo dia. Então, para que eu continue nessa batalha, tentando, né, essa coisa, se foi empurrando essa pedra, preciso acreditar muito nas histórias que eu conto. Para tomar 4 anos de não na cara e ainda ter, como você diz, tesão de contar essa história. Então, mas isso não é regra de indústria profissional, não. Projetos, que eu tenho que encontrar um ângulo, seja lá qual esse ângulo for, para que eu tenha o empenho e a garra para continuar batalhando por essa história, que eu acredite que essa história mereça ser contada ao longo de X anos, porque nunca vai ser pouco tempo. Essa é um pouco como eu penso o projeto. E o Guernica, ele se apresentou na minha vida, eu lembro muito bem do nosso trabalho, acho que era a teoria da imagem, Rosângela, com certeza. E o projeto chegou a mim através de um seminário que eu organizei nos Estados Unidos. Eu acho que um roteirista americano, que estava lá recebendo projetos, ouvindo, no final falou, eu tenho um para mandar de volta para vocês. Quem quer de um romance na época do Guernica? Não Guernica quadro, Guernica a cidade, ou seja, os eventos que estão retratados no quadro. E umas 2 pessoas na sala levantaram a mão, eram da Espanha, claro. Eu, que estava por ali, falei, me interessa essa de política e mudança social e pessoas em momentos de transição política ou mudanças sociais profundas. E a gente embarcou. Então, eles tocaram o projeto pela Espanha, né? E eu continuei
trajetória com o No, que nessa época eu estava rodando o mundo com festivais. Quando eu terminei, um ano depois, já tinha uma versão do roteiro e tinha um diretor. E aí eu fui para a Espanha e a gente continuou o projeto, e o projeto foi feito um ano e um ano e meio depois. Foi muito bacana fazer esse filme. É um dos filmes, em termos de processo de estar no set, que eu mais curti. Foi muito legal. Legal, assim, a gente está muito falando de mercado e coisas de mercado, assim, e você tem uma formação muito peculiar de ter um pai que passou por vários países, você, na tua história pessoal, tem vários países envolvidos, assim, mas assim, eu sei que não sei se todo o meu público aqui, mas principalmente para quem que eu faço esse tipo de lives aqui, é pensando nos meus alunos ou ex-alunos que ainda estão se graduando e tal. O que que é O que a faculdade me trouxe? É porque eu travou, perdão. Fala mais uma vez. que te incentiva alguma coisa no que você exerce hoje profissionalmente? Voltou o som? Você está me ouvindo? Tô. Então, a pergunta é o que a faculdade contribui, é isso? É isso. Sim. Muito bem. Então, eu acho que a faculdade, pensando na faculdade, bom, como você lembra, você conheceu meu pai, né? Meu pai era um grande professor e autor, então eu cresci num meio muito acadêmico, do René Dreyfus. Só que, mas como esse aqui é um bate-papo mais casual, eu descobri no ano passado, isso já com o Sérgio filmado, que o Instituto Sérgio Vieira de Mello, que acho que funciona na UF, tem muitos dos seus eventos na sala René Dreyfus, que tem o nome do meu pai, na UF. Eu não sabia que existia o Centro Sérgio Vieira de Mello, muito menos que havia uma relação entre o Centro Sérgio Vieira de Mello, que aliás é muito bacana, vocês podem seguir aqui pelo Instagram, e, e a sala que tem o nome do meu pai. Então, assim, foi uma coisa interessante, como que o circo é o mundo dá voltas, e só através de ter feito o filme que eu descobri essa coincidência. Enfim, o que eu acho que a faculdade acrescenta? Pensando na faculdade como um centro de saber, eu acho que a faculdade não vai te dar uma fórmula, um mapa do tesouro. O que eu acho que a faculdade te oferece que é muito interessante, e aí é uma questão um pouco do pessoal de cada um, né? E aqui a gente, Bruno, você é uma pessoa que teve desempenho excepcional a faculdade inteira. Nem todo mundo tem essa curiosidade, essa vontade de saber, ou possibilidades até de ter o tempo para se dedicar a isso. Mas eu acho que a faculdade te permite um autoconhecimento. E eu acho que isso é muito bacana. Os anos da PUC serviram para que eu me descobrisse, tanto quanto pessoa, interagindo naquele ambiente, mas também dos meus interesses pessoais, intelectuais, onde eu queria focar a cidade. Leitura é um tempo que você tem para ler, porque por mais que pareça que não, eu tive mais na faculdade do que eu comecei a minha vida profissional. Então aproveitaria esse tempo para ler, para pesquisar, para descobrir o que me dá, como você diz, o que me interessa, o que me abre os olhos, o que eu quero saber mais. São questões históricas, são filmes de animação, são histórias de monstro, é thriller político,
série histórica, o que é o formato, quais são as histórias, formato, história, né, que te interessam, se é essa área que você quer seguir. Então, eu acho que a faculdade me ajudou, essa época de faculdade me ajudou muito a sair desses anos de formação com uma compreensão maior dos e também das minhas, como eu posso dizer, das coisas que eu tenho mais aptidão. Porque é importante descobrir onde que você é bom e onde que você precisa delegar e se associar a outras pessoas que tenham o lado que você não, mas não se faz sozinho, de forma alguma. É muito sozinho. Mas eu acho que o cinema é sempre um processo em que as pessoas têm que colaborar umas com as outras. E aí você entenda o que que você tem para oferecer, o que que você precisa, o que que você gosta, o que que você não gosta. Eu adoro história, eu adoro desenvolver roteiro, psicologia de personagem, estrutura, o recorte que a gente pensou. A parte de contrato, 2,5 a menos, é uma área necessária do meu trabalho, claro, mas não é o que me move para sair da cama pelas histórias. Mas eu preciso ou fazer ou associar a alguém que curte isso. Então eu acho que se descobrir e criar conexões, que podem ser conexões profissionais, claro, né? No meu mestrado, o que eu mais tirei do meu mestrado foram as pessoas com quem eu estudei. Se eu precisar montar uma equipe em Los Angeles amanhã, eu consigo mandar 4 e-mails, eu tenho uma equipe não 7. Então, eu acho que isso também é legal. Essa é a minha visão. O que você acha? Acho muito básico, para falar um português baiano. Adoro essa coisa do relacionamento, assim. E até em função disso, é relacionamento de equipe que trabalha com você no set, mas eu vou pegar o gancho de uma pergunta que chegou aqui, que eu não consigo lembrar de quem agora, Yara. Como é que é a tua relação com a crítica? Você acha que a crítica pode contribuir com o avanço do mercado do cinema? Ela fez uma pergunta específica para o mercado Brasil, mas pensando no mercado mundial, qual é a função da crítica na evolução do que a gente está fazendo na prática? Você diz, só para eu entender, a crítica, você diz crítica ao filme? Quem fez a pergunta, Isso. se quiser esclarecer, Sim. críticas sobre do filme. Bom, duas coisas. Primeiro, sempre me perguntam isso e eu acho que eu tenho que estar preparado com isso, com o tipo de projeto que eu faço. Como vários dos meus projetos são baseados em histórias reais, eu tenho que estar preparado quando eu começo um filme para ser bombardeado com pessoas que não vão gostar do recorte ou que vão dizer, no caso do No, por exemplo, vocês contaram a história inteira e o filme é sensacional, mas por que não mostrou a parte em que as pessoas bateram de porta para registrar as pessoas para poder votar? Porque, embora seja fundamental, para mim isso era outro filme. Então, eu tenho um pouco na minha cabeça o que são críticas objetivas e fundamentadas e muito bem redigidas ao filme como cinema, do que são críticas de pessoas que querem ver que querem chegar ao filme, outro filme, e como não vem o filme que querem no filme que estão assistindo, não gostam do filme. Mas isso não é um problema meu. Eu acho que isso é uma questão da pessoa que chega. E é impossível ter tudo, como eu disse aqui. Você não pode ter a infância do Sérgio como criança, o menino Sérgio Vieira de Mello, se tornando o Sérgio das Nações Unidas, Sérgio de 25, com certeza é uma história fascinante, mas não é a minha história. Então, criticar o meu filme por não ser isso não me parece, não me importa, não me interessa como crítica.
críticas ao filme especificamente, acho válidas. Eu acho bacana que tem gente que aponta coisas que eu não tinha pensado. E tem críticas, claro, que apontam coisas com as quais eu concordo. Porque quando você faz um filme, nem tudo sai exatamente como você quer. E o filme é feito por muitas pessoas nesse processo de colaborar, né? Então, eu posso achar que o filme poderia ter sido mais ou menos isso, ou que uma cena sido cortada ou não cortada deveria ser mais longa, mas o diretor, o estúdio, outro produtor, enfim, acharam que não, e aí eu fui voto vencido. Então, eu leio críticas, respeito críticas, acho que você tem que ler a crítica com o seu próprio olhar crítico. Você tem que ler a crítica e tirar da crítica o que você acha que te interessa, o que você acha que é válido, e entender também que há muitas críticas. E aí entra no momento em que vivemos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que são críticas feitas com o intuito de diluir o filme, seja pelo ator que está no filme, ou seja pela história que o filme conta. Isso é outra questão mais ampla no contexto político em que vivemos. Eu acho que quando você faz um filme que trata de empatia, um filme que trata de ver o outro, enxergar o outro ainda que diferente, cidade, de gente que de fato está de frente, ajudando as pessoas que têm necessidade. Quando você retrata esse mundo não bate com o discurso de uma parcela da sociedade nesse momento. Então, eu acho que, e já esperava, que muita gente reaja ao filme que não é do filme. É uma visão de mundo. Legal, uma última pergunta, Dani. Mas leio Você críticas acha, sim, tá? Pode mandar. você acha que, de alguma forma, o fato de Netflix ter entrado na empreitada do filme direcionou, de alguma forma, o caminho do filme? Então, talvez uma coisa que muita gente tem Não, criticado, o filme ter ficado muito romantizado, talvez, entre as... Lembro do China Loura, tá, cubana. Mas em que sentido essa preocupação com o impacto no pode... isso é muito em estúdios. Neste caso, eu tenho que dizer, o Netflix foi um grande, grande, grande parceiro e não há influência do Netflix neste ponto específico que você colocou, na dose de romance da história. Pode ser ao contrário. Eu posso dizer que se eu tivesse chegado ao Netflix com um projeto que era inteiramente ele em salas, discutindo resolução diplomática dentro de um escritório, de reunião em reunião, reunião, eles iam dizer, esse filme não tem audiência. Para isso, você veja o documentário. Agora, o recorte que a gente apresentou já era um recorte com viés romântico, assim como O Ano que Vivemos em Perigo foi, ou Atonement, que eu já não me lembro mais como chamou no Brasil, foi, ou filmes que são muito mais romantizados do que Sérgio. Você pega Casablanca, o que você aprende sobre a guerra? Você pega O Vento Levou, que é quase novelesco, adoro, mas é muito novelesco. O que você aprende sobre a Guerra Civil? Então, o Sérgio, nesse sentido, é muito mais político e muito mais presente do que outras histórias. Mas sempre foi baseado no homem e no romance e na relação entre o romance e o trabalho dele no mundo. Não nos fez ser mais ou menos românticos de forma alguma. E digo mais, se não fosse o Netflix, essa história não teria sido contada. Um estúdio de Hollywood teria bancado uma produção em 3 continentes, contando a história de um homem do Brasil
que não é mundialmente conhecido, que não é um super-herói, que não vendeu milhões de cópias do Harry Potter. Gente, o negócio acabou antes do tempo. Eu só quero só encerrar pelo menos com o Daniel. Essa história que tá maravilhosa. Vamos ver se ele entra aqui. Dani, entra aqui só pra gente fechar essa história pelo menos. Tá maravilhoso. Vamos ver quem tá aqui. Dani, vamos lá. Voltou? Voltou? Já estou aqui, se preocupe. Vou até plugar o celular aqui. Netflix, o Instagram acaba com 1 hora, mas ele Voltei acabou ao antes contrário. do... Pois é, ele voltou um tempinho pra mim que estava contando aqui a regressiva, eu estava tenso já para te encerrar, mas ele encerrou antes do tempo. Enfim, concluamos. Não, mas voltamos. Tá? Tô adorando. Então, eu disse o seguinte, se não fosse o Netflix, a história do Sérgio Vieira de Mello, esse grande brasileiro que o mundo deve conhecer, no momento em que pessoas humanas com empatia são raras e necessárias, se não fosse o Netflix, essa história não teria sido contada. Então, eu sou muito grato ao Netflix. E, além do que, foram grandes parceiros porque nos deixaram fazer o filme que a gente queria fazer. Se as pessoas gostam, não gostam, deveria ser mais político, mais ação, menos ação. Isso é outra questão. Mas não foi uma diretriz do Netflix de como o filme deveria ou não ser feito, ou o recorte que a gente fez. Nesse sentido, Bacana. o Netflix é uma grande opção para projetos que os estúdios abandonaram há 30 anos atrás. Esses filmes eram feitos na década de 70, comecinho de 80, e daí para frente os estúdios já não investiam mais nesse tipo de história. E acho que é legal que assim, a gente está falando de indústria audiovisual, né? Seja cinema, televisão, streaming, qualquer lugar que seja de consumo, a gente está falando de histórias que valem a pena ser contadas, concorda? Claro, eu acho que tem muitas histórias muito bacanas e que não tem espaço numa indústria tradicional, no que a gente considerava uma indústria tradicional. Agora a definição de tradicional vai ficar, tá mudando, né? E essa pandemia, inclusive, talvez termine de mudar isso. Mas tem muitas histórias que vão encontrar somente espaço e viabilidade através da Netflix, da Amazon Prime, da HBO Max, enfim, Disney Plus, né, as outras plataformas também. Então, eu estou otimista, acho que são mais canais para histórias independentes, entre aspas, e que, ao mesmo tempo, precisam de um certo orçamento, que não são histórias tão pequenas, mas que não cabem no sistema de estúdio tradicional. Legal. Então, a próxima história, por favor, volte aqui para contar pra gente. Com certeza. E, por favor, quando vier ao Rio, vamos encontrar tomar cerveja? Por favor. Por favor, saudades do Rio. Eu gostaria muito... Era para eu estar no Rio semana passada. A gente tinha uma estreia do Sérgio no Brasil. Mas também foi cancelada, infelizmente. Então, agora, estreia ou sem estreia, eu espero que eu possa visitar o Rio. Saudades do Brasil, saudades do Rio. Me jogar aí, como o filme diz, nas águas do Arpoador. Dar um oi para a memória do Sérgio e para as minhas próprias lembranças de infância, brincando aí no Posto 9. Beijo. Até a próxima. Beijo, querido.